Agora vamos fazer uma avaliação da corrida eleitoral em Blumenau com Alexandre Gonçalves, jornalista e analista político do portal Informe Blumenau. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. Sempre bom começar a semana aí conversando com vocês. O que dá para a gente fazer de avaliação até agora, né? Que você faz de avaliação dessa campanha eleitoral aqui na cidade? É uma campanha ainda morna, Jorge. A gente percebe, a campanha começou dia 18 de agosto, começou no rádio e na televisão dia 30. A gente ainda não vê aquela movimentação típica de eleição e nem sabe se vai ter essa movimentação. A tendência é cada vez diminuir, migrar mais para redes sociais, mas o fato é que a gente não vê aqueles carros todos adesivados, espalhados pela cidade, aqueles bandeiraços constantes que tendem a crescer à medida que os dias passam. Então a gente percebe algumas mobilizações mais fortes nos finais de semana, mas por outro lado, nas redes sociais, a gente percebe que os candidatos estão se puxando. Muitas visitas em empresas, em comunidades, em feijoada, em pastelada, aquela coisa que já é tradicional das campanhas eleitorais. A gente percebe que os candidatos estão fazendo a sua parte, cumprindo esses roteiros. E na televisão, que é o principal veículo, né, para divulgação de mensagens, a gente também percebe uma campanha que até dia 8, 9 era uma campanha muito mais de apresentação dos candidatos do que de propostas propriamente dito. Então, o que a gente imagina é que a partir dessa semana mais propostas venham para a pauta, para serem discutidas, e também a gente vai perceber se algum candidato vai ter alguma alteração de rota até agora na estratégia. As estratégias estão bem claras, estão bem definidas. Então, mas à medida que eles vão fazendo pesquisas internas e fazendo a leitura dessas pesquisas, algum ajuste de rota pode ser feito para cumprir o que é a meta de cada candidato. Exato. E os temas até agora que foram apresentados nessa campanha, Alexandre? Eu já brinquei lá no Informe Blumenau que a partir do ano que vem Blumenau vai ser uma maravilha, porque as propostas são de todas as áreas. Mas é importante também o eleitor fazer essa triagem e entender o que o seu candidato, quem é aquele que ele mais simpatiza, ou aqueles que ele simpatiza e ainda não definiu o voto, estão priorizando. Então a gente já percebe, por exemplo, o candidato Egídio Ferrari é segurança, proteção. Ele fala muito na Guarda Municipal Armada, tem sido a sua principal bandeira até agora. Então a gente já tem essa clareza. A candidata Ana Paula Lima tem falado muito, principalmente na inclusão, não entrar em brigas e tudo, mas tem defendido muito as UPAs. Então é isso. Bom, a candidata da UPA, a candidata da Guarda. O candidato Odair Tramontim é o que menos tem prometido, mas ele tem se comprometido a fazer uma gestão eficiente, racional, a partir de critérios técnicos. Então é outro candidato que já está mais ou menos no desenho. A gente precisa também dividir em patamares as candidaturas, por mais que tenha gente que não goste. A gente percebe uma competitividade maior das campanhas que eu citei agora. Egídio, Ana, Tramontim, independente da ordem. Agora, o candidato Alba e a candidata Rosane estão num patamar menor, porque eles têm menos estrutura, partidos menos organizados, menos gente, menos tempo de televisão e mais dificuldades, é claro isso. Então a gente percebe no candidato Ricardo Alba como franco atirador, com bastante críticas, principalmente à atual gestão, e na candidata Rosane, tentando colocar as pautas do PSOL, de diversidade, de inclusão, no debate eleitoral de Blumenau. Certo. Debates, encontros, entrevistas, os candidatos têm uma agenda super lotada aqui em Blumenau. Diga-se de passagem também, o número de veículos de comunicação aqui, tanto os oficiais como na internet, coisa muito grande, né? E todo mundo quer uma palavra desses candidatos. E até onde isso pode impactar na votação ou na campanha? Pode tomar um rumo diferenciado? Eles são os canais
que o eleitor recebe a mensagem dos candidatos mediada por jornalistas e por profissionais do jornalismo que vão fazer os questionamentos ou confrontada entre os adversários. Então é muito importante. Como você falou, são várias entrevistas e acaba ficando pulverizado, mas tem sido um mecanismo importante. Até agora aconteceram 2 debates. O primeiro foi ruim. O segundo eu já achei muito bom, que foi do Grupo ND, por conta da fórmula deles. Podia ter mais tempo, podia ter mais espaço para determinadas situações? Podia, mas eu gostei muito do debate organizado pela ND, que proporcionou que os candidatos tivessem um tempo de enfrentamento e pudesse ter tempo para conseguir colocar suas ideias. Porque o debate é muito cruel. As pessoas fazem uma pergunta complexa e querem que o candidato responda uma questão complexa em 40 segundos, em 1 minuto. Isso não existe. Não é justo com os candidatos. Então, a grande diferença do da ND para o da NSC, sem falar na questão visual, foi essa forma. Essa semana temos 3 debates. Mais uma oportunidade, não sei quais são os formatos desses debates, mas é uma oportunidade importante. E principalmente as entrevistas, que os jornalistas fazem, confrontam, que nós vamos fazer aqui numa parceria na Rádio Taberá com o Informe Blumenau, vamos transmitir na última semana de setembro. Essa é a grande oportunidade para a gente perguntar o que a gente entende que seja importante para o eleitor ouvir e para o candidato responder da forma que ele acha mais conveniente. E até lá as campanhas já vão estar mais focada nos assuntos que os candidatos querem levar até os eleitores, né? Vai sair desse momento de apresentação. O que a gente espera que volte. É tradicional na campanha e tem 2 questões importantes que a gente tem que levar em conta, que logo que começou a campanha teve o aniversário de Blumenau, que é mais um momento que eu brinco, água com açúcar, onde os candidatos fazem as suas mensagens para Blumenau, aquela coisa, e logo depois teve o desfile de 7 de setembro, um outro feriado. Então, a campanha tende a encorpar. E a gente percebe também, fora o ex-deputado Ricardo Alba, que está como franco atirador, ainda todos os candidatos pisando em ovos contra os adversários, não com críticas, não com muita coisa contundente. À medida que os dias passam e que vai se aproximando o período da eleição, isso tende a mudar em uma ou outra candidatura. Ou talvez não, mas tende a mudar no momento que alguém tiver uma leitura de uma pesquisa que lhe seja desfavorável e que lhe obrigue a repensar a estratégia da campanha. Jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves, estamos fazendo uma avaliação da campanha eleitoral, da corrida eleitoral aqui em Blumenau. Alexandre, tem um caso que aconteceu em São José, mas aqui em Blumenau também já aconteceu, né? Do uso da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em São José, o PL entrou na justiça contra o PSD, né, que é o principal adversário do PL aqui no estado. Pelo menos é o que a gente vê esse desenho se criando. É um desenho meio que se cria para daqui a 2 anos, né? Então, o PL entrou na justiça para tentar proibir que outra sigla partidária utilizasse em suas campanhas eleitorais a imagem do ex-presidente, e a justiça negou essa proibição, praticamente, se a gente pode falar, liberando a outras legendas a utilização da imagem do ex-presidente Bolsonaro. Isso tem tanto impacto assim nessa campanha eleitoral? Por incrível que pareça, Jorge, tem, senão as pessoas não fariam isso. Lembrando que isso aconteceu em 2022, quando Jair Bolsonaro era candidato à reeleição e nós tivemos uma eleição para governo do estado, para senador, para deputado estadual, deputado federal. O PL do governador Jorginho Melo, do então candidato Jorginho Melo, também tentou barrar, principalmente o PP de Espiridião Amin, estava usando bastante a imagem do candidato do ex-presidente Bolsonaro, e essa situação também foi permitida. Se perguntar para o Jair Bolsonaro o que ele acha, quanto mais gente estiver usando a imagem dele, é melhor para ele, é óbvio. Agora, por que as pessoas querem usar? Porque tem um recall forte em Santa Catarina da imagem do ex-presidente. O ex-presidente tem muita força aqui em Santa Catarina, então é óbvio que eles usam. Agora, deixar claro, porque tem alguns outros candidatos em outras cidades que estão dando uma de João sem braço, porque a justiça tem impedido não a imagem do ex-presidente Bolsonaro, mas
o contexto do tamanho da mensagem que está sendo divulgado com o ex-presidente Bolsonaro. Então as pessoas se reclamam, mas não posso usar o ex-presidente, não posso usar a bandeira do Brasil. Não é isso. O que não pode usar é um tamanho maior do que a legislação eleitoral permite, que caracterize uma imagem como se fosse um outdoor. Então, a gente já percebe em algumas candidaturas, os candidatos dizendo, estamos sendo censurados, é a ditadura da justiça. Não é, não. Esses mesmos candidatos sabem o que a legislação eleitoral determina no que diz respeito ao tamanho. Então, essa decisão agora da Justiça Eleitoral em São José foi uma decisão que já aconteceu em 2022, e é isso. Tem um partido, o partido tem algumas regras com relação a número, isso e aquilo, mas, obviamente, a imagem de um político pode ser usada por outros de forma positiva. Vendo por esse lado ali do ex-presidente Bolsonaro, ao contrário, né, da direita procurar tanto a imagem do ex-presidente, a esquerda, pelo menos aqui em Blumenau, com a candidata do PT, Ana Paula Lima, tenta meio que se descolar da imagem do presidente Lula, né? Isso tem uma explicação para o eleitor que olha isso e acaba podendo não entender? A explicação que dizem as pesquisas, Jorge. As pesquisas apontam que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um recall positivo muito forte e que o PT e o governo e o atual presidente Lula têm uma rejeição muito forte. Então, as pesquisas, ninguém briga com pesquisa séria, com pesquisa que você contrata. Então, no momento que se percebe essa rejeição ao PT aqui em Blumenau e aqui na região, em boa parte de Santa Catarina, qual é a estratégia que já tinha sido desenhada antes mesmo da campanha? A estratégia é uma campanha paz e amor, uma campanha propositiva, falando de ações, lembrando de ações positivas, mas evitando citar Lula e PT, mas nunca deixando para trás o PT, mas evitando citar. Essa é uma estratégia muito clara. E o que regem essas estratégias nessa altura do campeonato são pesquisas. Falar em pesquisa, até agora só uma oficialmente foi divulgada, né? Na verdade, tem 2 pesquisas registradas até o momento. Apenas uma contratada por um veículo de comunicação, que é a da Massa FM, que gerou uma polêmica muito grande, e que foi realizada pelo Instituto Incop. E tem uma segunda que já foi realizada em 2 momentos do período eleitoral, da SC Santa Catarina Municípios, Santa Catarina Participações, que ela, lá na Justiça Eleitoral, ela mesma diz que ela se autocontratou e que esse resultado da pesquisa só vai ser aberto ao público somente depois do processo eleitoral. Balela, porque todo mundo, eu já recebi as 2 pesquisas. Então, mas o Informe Blumenau não divulga a pesquisa nesse contexto. Tem colegas que divulgam, cada um tem seu critério, não tem problema algum. Sim. O informe não divulga. Quer dizer que essa pesquisa é errada e a pesquisa contratada por um veículo que nem a Massa é a certa? Não estou dizendo isso. Estou falando de critério. A pesquisa da Rádio Massa é a única aberta ao eleitor e gerou muita polêmica, em especial por conta da diferença mínima entre o levantamento espontâneo e estimulado, que não é uma realidade. Normalmente há uma diferença boa entre os 2 levantamentos. Então isso suscitou um ponto de interrogação muito grande com relação a essa pesquisa da Massa. Como a gente não tem outros dados abertos, a gente ainda não tem comparativo. Mas a gente também sabe que os partidos políticos todos trabalham com pesquisas. Na sexta-feira, eu fiz contato com as 3 principais candidaturas. Obviamente, o candidato do Egídio coloca o delegado bem na frente, diz que estão bem na frente.
O candidato do Novo diz que as coisas estão emboladas, a candidatura, né, as pessoas da campanha do Novo diz que os 3 nomes estão embolados, mas que o Odair Tramontim estaria na frente, e a candidatura do PT, né, diz que está tudo embolado e com grande possibilidade da Ana Paula Lima chegar a um segundo turno. Claro, cada um está vendendo seu peixe. Então, nós estamos falando de 3 conversas, de 3 candidaturas com resultados diferentes. Um deles deve estar certo. E devem sair novas pesquisas aí para a gente poder ter aqui esse comparativo, né? Antes de vir para a rádio, eu ainda fui procurar se tinham registrado alguma pesquisa. Ainda não tem. Tradicionalmente, grupos grandes de comunicação, como a NSC e a AND, eles realizam pesquisa, tradicionalmente. Agora, até o momento, não tem nada registrado. Bom, vamos lá. Impugnação de candidaturas, Alexandre. Se não me falha a memória, 3, né, registros de impugnação. Uma foi revertida, né, da vereadora da Maria Helena da Saúde, PSDB Cidadania, né? Agora tem o caso do presidente do PSOL, Éder Lima, e do candidato a vereador Guto Reinert, do Podemos, né, que tentam reverter essa situação. A da Maria Helena era a situação mais simples, porque a Justiça Eleitoral alegou que ela não estava registrada corretamente no sistema Filia, porque ela foi já filiada a um outro partido. Porém, em 2020, ela foi candidata a vereadora pelo próprio PSDB, ela não mudou de partido. E há 4 anos, houve também o questionamento e o Tribunal de Justiça confirmou que ela estava organizada, legalizada para ser candidata. Então, é um caso diferente. O caso do Éder é um caso que remonta um processo lá de 2003, quando ele era presidente do CETERB, onde houve uma condenação dele, de uma empresa e de outras pessoas por improbidade administrativa. O Éder alega que não houve dolo, que, portanto, ele poderia ser candidato. Mas ele já perdeu na instância aqui e o caso dele é muito difícil de ser revertido, ainda mais quando nós temos a questão da lei da ficha limpa. E o terceiro fato, que foi registrado nesse domingo, aqui, pela Justiça Eleitoral, que impugnou a candidatura, não deferiu a candidatura do Guto Reinert, do Podemos, é a segunda eleição dele que ele tem a candidatura impugnada. Em 2020, ele teve a candidatura impugnada por não ter se desincompatibilizado da diretoria de operações do SAMAI no prazo legal. Eles entendiam uma coisa, a Justiça Eleitoral entendeu outra. E nessa eleição de agora, ele também teve seu registro indeferido por uma questão ligada a 2020, mas pós-campanha. Pós a campanha, todo mundo lembra, houve uma operação da Polícia Civil chamada Soldo Inflado, que investigava possíveis irregularidades no pagamento de horas extras aos servidores do SAMAI, irregularidades essas que teriam sido coordenadas pelo Guto quando era diretor. Então, o que aconteceu? Tem um processo criminal correndo e tem processos administrativos. E em agosto, agora dia 15 de agosto, o SAMAI assinou uma portaria com a demissão dele com base no resultado de uma comissão processante. Com base nessa assinatura, com base nesse relatório da comissão processante, a Justiça Eleitoral entendeu que ele não pode, porque tem um dos quesitos lá que diz que não pode concorrer quem tem algum processo, condenado por algum processo administrativo na esfera pública, que é o caso. O Guto vai recorrer e é provável que ele siga com a sua candidatura, a mesma coisa do Éder. Os dois estão seguindo. Agora, ou a Justiça Eleitoral vai se posicionar, tomara que até o resultado, até antes do dia da urna. É verdade. Alexandre, tem o efeito Pablo Marçal em São Paulo, né? Um ativista de rede social que hoje está nas cabeças na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A imprensa nacional, porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, e muitos até dizem que é uma prévia do que pode acontecer 2 anos para frente numa eleição nacional,
vem destacando esse efeito Pablo Marçal. Isso pode se espalhar ou pode vir aqui para Santa Catarina, em alguma cidade, ou até aqui mesmo em Blumenau? Bom, primeiro tem que ter o perfil do Pablo Marçal. Não é assim, tu chegar a querer fazer. Ele é um homem que vem se construindo nas redes sociais de uma forma muito controversa, de uma forma muito polêmica. Já não é de agora, ele não surgiu agora. Ele já vem trabalhando há bastante tempo. Então não é qualquer um que consegue fazer o que ele consegue. E se vai vir para Santa Catarina, se vai vir para Blumenau, eu acredito que nessa eleição, não. Dependendo do resultado dele, dependendo do desempenho dele, bom, pode virar uma perspectiva para muitos candidatos. Né? Os candidatos, a gente percebe aqui, o único candidato foi o Ricardo Alba, que tentou fazer uma colagem, uma brincadeira nos debates. Só que eu entendo que ficou ruim para ele. Ele teve, né, foi chamado a atenção 2 vezes pelo Rodrigo Vieira. Enfim, eu acredito que é desnecessário, foi uma forçação de barra desnecessária para querer capitalizar uma situação que não era o caso. Né? Enfim, cada um sabe o que faz. É um entendimento meu, estou aqui para analisar esse contexto. Então, o efeito Pablo Marçal vai depender do quê? Do resultado que ele tiver nas urnas e do que vai acontecer com ele. Porque todas as coisas que ele atua e tal são muito controversas. E insisto, ele não é um cara que começou agora e está fazendo isso. Não, ele há horas veio se preparando para chegar nesse momento e fazer o que ele está fazendo. Bom, com a tua experiência que tu tem cobrindo, né, as questões políticas, o eleitor mudou, Alexandre? O eleitor ele é diferente de algumas eleições passadas? Ou ele vai muito ainda em ondas? Ele acredita muito em promessas? Ou ele já é mais exigente? Aqui em Blumenau, né? Porque cada região tem suas particularidades, né? E a gente vê São Paulo, por exemplo, efeito Pablo Marçal, talvez empenhado aqui não teria tanto efeito. Mas assim, as retóricas são diferentes, né, Jorge? Não, porque a gente percebe alguns candidatos querendo colar num imaginário de eleitor, tratando de temas que não são temas que um prefeito vai ter que cuidar como prioridade. Então a gente já percebe isso, que as pessoas, bom, tenho esse imaginário, eu quero atingir esse eleitor, então vou fazer esse discurso, mesmo sabendo que não é a prioridade de um prefeito. Então, se tu me pergunta, não, eu acredito que o eleitor sim amadurece, mas eu acredito também tem uma camada de eleitor que acaba indo nas ondas. Então, porque como é que a gente está falando das entrevistas, dos debates, tudo, mas a maioria acaba acompanhando muito rede social, se impactando. E a eleição municipal é diferente de uma eleição nacional, de uma eleição estadual, porque é uma eleição muito do corpo a corpo, da conversa, do candidato a vereador daquela comunidade levar o candidato a prefeito, de se apresentar, de ter gente conhecida, de ser palpável. Então, por isso que a gente percebe os candidatos a prefeito e os candidatos a vereadores indo muito na comunidade, aquela coisa de cumprimentar, de visitar feira disso, almoço daquilo, evento daquilo outro. Então, as pessoas estão ali no contato, no toque, na mão, no olhar. Então, essa é uma grande diferença para uma campanha municipal. E é óbvio que a campanha no tamanho de Blumenau não dá para se comparar com uma campanha no tamanho de São Paulo, né? Do nível que tem a cidade. Tu imagina, é um país que tem lá dentro. Então lá é muito mais difícil atingir as pessoas, e a retórica da rede social através dos cortes que o Pablo Marçal faz não chega aqui, né? Não tem esse impacto aqui. Aqui, sim, rede social é muito importante, mas aqui o olho no olho, o aperto de mão, a apresentação, isso aqui é meu candidato, isso ajuda muito. Dá mais resultado, né? Dá mais resultado. Tá certo. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. E na última semana de setembro estaremos aqui conversando com os candidatos a prefeito, com os candidatos a prefeita de Blumenau.
Isso mesmo, nós vamos entrevistar os 5 candidatos a partir da última semana de setembro, 30 minutos para cada um, com questionamentos do Jorge Tais, questionamentos do Alexandre Gonçalves. Essa entrevista vai ser veiculada pela rádio, vai ser veiculada no portal Informe Blumenau na forma de vídeo, vai ser transmitida pelo Instagram do Informe Blumenau. Nessa semana, o Informe Blumenau começa a entrevistar os 5 candidatos e candidatas a vice-prefeito de Blumenau. Ultimamente, candidatos a vice se tornaram figuras chaves da administração municipal e a gente vai exibir essas 5 entrevistas a partir da próxima sexta-feira no Informe Blumenau. É importante isso que o eleitor, a gente tem falado muito isso, Jorge, nosso papel como jornalista, como comunicador social, é dar visibilidade aos candidatos, apontar possíveis contradições, apontar possíveis caminhos que eles estejam adotando para que o eleitor tenha o seu discernimento. O eleitor é rei, é o senhor de si na hora de votar. E o nosso papel é dar ferramentas para que ele tenha esse discernimento. Não só nós, como toda a imprensa tem feito. Então, o eleitor também tem que saber fazer a sua parte. Grande abraço. Grande abraço, ótima semana. Alexandre Gonçalves, jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, participou com a gente.